Salve, salve, bem-vindos. Vamos aí dando um tempo para o sinal se estabilizar e conversarmos um pouco sobre um artigo escrito e divulgado no site do IJEP, o Instituto Jungiano de São Paulo, que me deixou assim abismado. Confesso que é preocupante um instituto da qualidade do IJEP, né? Eu mesmo já divulguei aqui o IJEP algumas vezes. Bom dia, bom dia. Vamos esperar um pouquinho aí para o sinal se estabelecer, para nós começarmos uma análise de um artigo junguiano. Eu fiquei assim um pouco assustado, né? Confesso aos senhores que eu fiquei assustado ao ver o Instituto Jungiano, né? Melhor dizendo, o IJEP. O IJEP é um Instituto Jungiano aqui em São Paulo, muito bom, né? Pelo que eu vejo, é a melhor formação que a gente tem hoje de Jung, e eu mesmo divulgo esse instituto. Tenho colegas que trabalham nesse instituto e, enfim, o preço deles é mais acessível e tudo isso. Porém, minha gente, eu confesso aos senhores que eu fiquei assim perplexo com um artigo que eu li aqui, que é o tema dessa live, tá certo? Bom dia para quem está chegando. Existe um artigo no IJEP, eu vou pedir para vocês lerem esse artigo, mas nós vamos estudá-lo aqui brevemente, que eu coloquei que os junguianos já começaram a falar merda. Então essa é uma live para discutir. Eu peço que vocês depois leiam esse arquivo. Vamos lembrar que eu estou fazendo aqui uma análise crítica desse artigo, mas é questionável o IJEP permitir uma bobagem dessa nos seus artigos, né? Porque é muito pirado o que está aqui escrito. Então vamos lá. Bem-vindo. A live aí agora já sinal estabeleceu. Sejam todos bem-vindos. Espero que o som, a imagem esteja tudo bom. Vamos lá. O nome do artigo que consta no IJEP é Coronavírus como processo alquímico de transformação. Tá? E já começa com uma citação do Jung. Quando o Jung diz assim: o homem sente-se isolado no cosmos porque, já não estando envolvido com a natureza, perdeu a sua identidade emocional inconsciente com os fenômenos naturais. Como não há mais contato com a natureza, a energia emocional profunda fica perdida. Veja, se você tiver aí uma condição de fazer boas inferências ou deduções, você já saca aqui no começo desse arquivo por onde que a autora vai caminhar. Então ela está pegando uma frase do Jung, descontextualizada, para tentar relacionar o que está acontecendo com o corona e isso que o Jung apresenta como desconexão, tá? Então você já vai pegando essa ideia, que eu vou refutá-la, né? Que é a ideia de que o vírus ele tem um sentido alquímico, de que existe uma força superior trazendo o vírus para a Terra, né? E isso não é Jung, isso é um besterol metafísico, tá? Então vamos seguir aqui alguns trechos do texto dela. Olha lá por onde a pessoa vai. Vamos junto. O coronavírus recebe esse nome por ter o formato de uma coroa. Portanto, um símbolo. E como tal, traz consigo a representação de algo. Veja, é assustador isso aqui, né? Eu vou repetir para os senhores. Coronavírus tem o formato de coroa, portanto um símbolo. Veja,
esse tipo de afirmação, se tivesse num contexto lírico, poético, imaginário, né? A gente poderia brincar com isso, né? Eu acho que a literatura, a poesia é esse espaço. Mas a pessoa está usando uma coisa que não tem nada a ver, né? Segue ela. Os símbolos são meios de manifestação de conteúdos inconscientes. E diferente do signo, eu já vou explicar isso, o símbolo é a representação de algo misterioso, né? Então veja, na cabeça dessa figura, o fato do vírus ter um formato de coroa significa que ele é um símbolo do inconsciente. Isso não tem o menor cabimento no pensamento do Jung. Quando o Jung discute símbolo, ele vai exemplificar que símbolo, por exemplo, é aquilo que acontece nos sonhos, né? Nossa lembrança dos pesadelos, dos sonhos, essas coisas que a gente vê, né, no mundo dos sonhos, no mundo onírico, para a gente conversar com essas imagens e trazer para o ego, trazer para a vida, é muito difícil, e é por isso que muitas pessoas não levam a sério os sonhos, porque o sonho fala numa linguagem simbólica, correto? Então, símbolo, para Jung, como um exemplo assim, mais forte dessa palavra, são essas imagens que acontecem no sonho. Quando você olha para o inconsciente de uma perspectiva junguiana e você pensa que há um self, há um centro ordenador psíquico que produz essa simbologia, né, é uma coisa. Agora a autora está querendo dizer que o vírus porta uma mensagem consciente. O vírus porta uma mensagem consciente. Vamos seguir aqui nas palavras da autora. Em forma de coroa, veja só. Em forma de coroa, esse vírus se apresenta como uma realeza, impondo às pessoas algo que deve ser cumprido sob pena de não o fazerem. O Covid-19 provoca febre e tal, vai falar aqui dos sintomas. Aí ela me diz, olha aqui, minha gente, vou pular aqui. Ou seja, símbolos da transformação alquímica. Nesse processo, na tentativa de transformar, de tirar algo de dentro que não está bem e pôr para fora, provoca ainda tosse e espirros. Veja só, a nobre autora, estimada autora aqui, ela está dando vida para o vírus, né? Ela está dizendo que o vírus é uma entidade, né, maior. Ele está a serviço de uma força superior maior. Vamos seguir aqui. Aí ela vai citar para fundamentar. Ramos observou que as expressões do fenômeno psique e corpo e suas alterações fisiológicas sincronísticas se davam por meio de um complexo que se manifesta, ajudando a uma compreensão mais ampla da doença. Veja, o caminho que a autora está indo aqui é um caminho perigosíssimo. É o mesmo caminho daquele livro. Bem-vinda, Bruna. Saudades de ti, dos nossos intercâmbios esporádicos virtuais. Tudo bem com você? Tudo bem com vocês? Bom, estamos analisando aqui um artigo, né, para quem está chegando, de uma pessoa que escreveu no site do IGEP e que falou que o coronavírus é um símbolo. E, no meu ponto de vista, está queimando o filme, mais uma vez, com glória do pensamento do Jung. Aí dá para a gente entender por que o Jung é tão discriminado, né, com esse tipo de escrito, que vai na mesma onda dessa galera que pega aquele livro Doença como um Caminho e acha que o câncer é sinônimo de uma pessoa que tem mágoa, e acha que tudo que acontece no corpo tem um sentido maior, tem um sentido espiritual, tem um sentido transcendental, né? Então, a autora caminha nesse senso comum, né? Caminha ao lado desse senso comum, que acredita
que tudo tem um sentido, né? Então toda doença ela serve a algum propósito. Eu já conheci N pessoas que morreram por câncer, né? E que do ponto de vista da generosidade dessas pessoas, da presença dessas pessoas no mundo, da qualidade dessas pessoas no mundo, eu não tenho um terço da profundidade de algumas pessoas que eu conheci. Dizer que o câncer leva as pessoas por mágoa é dizer que aquela pessoa é culpada pelo câncer, né? Bom, eu conhecendo minha sombra como eu conheço, eu deveria ter todas as doenças do planeta Terra, né? Então, esse conceito não faz sentido, minha gente. Psicossomática é uma coisa séria. Psicossomática é um estudo sério, né? A gente tem bons estudos de psicossomática, mas as coisas não são lineares dessa forma, como alguns junguianos apresentam, tá bom? Vamos voltar aqui para o texto da pessoa, da pessoinha. Vamos lá. Aí ela começa. O Jung traz o conceito da alquimia como sentido de elevação, de evolução pessoal, uma busca de se chegar à essência do ser humano. Tá. Em vasos alquímicos com formato de útero, por meio de um calor adequado, a obra alquímica gera transformações de metais como chumbo em ouro. Quando falamos do Covid-19, precisamos nos perguntar o que precisa se transformar em nós e no mundo. Veja, parece, se a gente vai indo por aqui, a gente vai concordando com a autora, né? Então, de fato, né? Olha, legal essa ideia que ela propõe, né? Mas ela está fazendo uma associação direta entre o vírus e um sentido metafísico. Isso não é Jung. Jung não vai por aí. E aí ela ainda fala umas bobagens aqui, olha só. O vírus se propaga mais facilmente em lugares frios, outono e inverno. O que essa pessoa está chamando de mais facilmente, né? Ela está dizendo que a epidemia, né, ou a pandemia, ela já tem as causas devidamente sabidas. Não tem, né? E o que é mais rapidamente? A gente já está aí pau a pau com a Itália no ritmo de progressão do coronavírus. Então já está errado essa informação. Objetivamente já está errado. Aí ela começa. Para se evitar o contágio da doença, é preciso manter uma alimentação saudável, beber bastante água, vitamina C e D, e higiene. Ou seja, vamos lá. Em outras palavras, é preciso manter o corpo aquecido, saudável, em contato com a natureza, alimentando-se de frutas, tomando sol e praticando hábitos de higiene. Se precisamos de todas essas coisas, significa que elas estão nos faltando. E de fato estão, né? Bom, a autora está embaralhando todo o papo na vala do senso comum, né? Dizendo, nas entrelinhas desse texto, e eu vou seguir aqui, você vai me acompanhar, que o sujeito que contrai o coronavírus é um sujeito que não se cuida. Vocês percebem a irresponsabilidade desse artigo, né? Não é isso, né? Não é isso. Você acreditar que uma pandemia que mata milhões de pessoas tem a ver com autoconhecimento, né? É quase como você acreditar, se você for um classe média alta que faz yoga, pilates, come vitamina C, tem uma boa alimentação, tem boas relações, vibra gratidão, o vírus não vai te pegar. Estão entendendo o perigo desse tipo de raciocínio, né? Isso não é nada, meus queridos, diferente dos bolsominions que acreditam que a fé os deixam imunes. Acompanhem o raciocínio. Aí agora ela vem com a análise dela, que é cheio no campo junguiano. É uma merda isso aqui, né? Desculpa, assim, a autora. Viu, autora, eu não te conheço. Depois a galera vai estudar o seu livro, o seu artigo, vai ler.
Se chegar em você esse vídeo, um beijo no seu coração, um abraço, mas eu estou discutindo as suas ideias e não a sua pessoa. E as suas ideias estão horrorosas aqui, tá? No meu ponto de vista. Mas a gente pode tomar um café e fazer respiração diante do lago. Vamos seguir aqui o texto dela. Agora ela vai começar a análise dela, Roberto Justus. Alguém escreveu aqui embaixo. Ela vai começar a análise dela agora do porquê que o coronavírus baixou na Terra. Vamos lá, sigam comigo. Cada vez estamos mais distante das pessoas. Abraçamos menos, beijamos menos, quase não olhamos mais nos olhos do outro, mesmo quando esse outro nos fala. O contato humano com os bichos, com a natureza, parece estar sendo cada vez mais substituído pelo contato digital. Não se para mais para fazer uma ligação telefônica, para se ouvir a voz do outro, para ir a um parque, acariciar um bicho de estimação, olhando para ele e sentindo o amor que ele nos transmite. Tudo pode ser resolvido com troca de mensagens via celular. Encontros pessoais entre amigos e famílias são substituídos pela busca incessante das redes sociais para divulgações e curtidas de fotos e conteúdos vazios que pouco ou nada dizem de significativo a si e ao outro. As selfies, agora a junguiana vai fechar o parágrafo. As selfies demonstram tomar conta de um grande vazio existencial, onde nas fotos todos aparecem felizes e plenos, ainda que na vida real seja bem diferente. A busca desmedida por mais e mais dinheiro, a ganância em detrimento, a qualidade de vida ganha espaço, e nesse cenário o contato com o sagrado se perde. E agora ela vai dizer como tudo isso se relaciona com o corona, que tem no seu bojo o símbolo de uma coroa. Ou seja, o corona baixou na terra para você. Você que está me vendo, fica fazendo selfiezinha, mostrando suas curvas, seus bípedes, seus tríceps. Para você, animal bípede que fica se mostrando, o corona veio para te salvar. E ela vai dizer o seguinte agora. Em pouco tempo o coronavírus se alastrou e de uma epidemia estamos vivendo uma pandemia. Sim. Aí começa. Pan significa todo. Estamos todos sob aviso e precisamos resgatar a nossa essência. Essência. Conceito de essência é a coisa mais ultrapassada hoje pelas perspectivas antropológicas. Ninguém precisa resgatar essência. O que a gente precisa, agora um momento poético, é se perder de si mesmo e nunca se achar. E assim nós seremos salvos. Voltando para o texto. Segundo ela, né? Até me perdi aqui com tanta poesia. Resgatar nossa essência, nos transformar, mudar o todo que não está bem à nossa volta e a nós mesmos. Do contrário, agora vem a ameaça, hein? Velho Testamento baixou aqui. Do contrário, inexoravelmente pagaremos o preço que essa realeza vem nos imputar. Esse texto está no IGEP, queridos do IGEP. Queridos do IGEP, eu divulgo vocês. Como é que vocês põem um texto desse? Né? Ou seja, a mulher aqui acredita que o vírus está cumprindo quase uma missão divina. Tá certo? O vírus, então, tem um sentido metafísico. Essa bobagem, minha gente, é que grande parte dos junguianos pensam. Queimam o filme do Jung. E se você tiver na mão de um analista assim, você está fudido. Fudido e mal pago. Porque é uma pessoa que tem as respostas para o mistério do universo, né? Quer dizer, ela está transpondo as metáforas do Jung e da alquimia
para os processos pessoais de individuação que ele acompanhou, correto? Ou seja, para essa escuta do inconsciente, a pessoa catou a teoria e jogou para pensar o coronavírus. Isso é um absurdo completo, né? Isso é uma transversalidade da ignorância. Vamos seguir aqui o texto. Vamos lá. Agora começa o festival de moralismo. As pessoas... Espera que eu vou fazer uma voz, tá? Espera aí, deixa eu achar a voz aqui para essa parte. Vamos junto. As pessoas, com medo ou não da doença, estão todas sendo obrigadas a manterem distância uma das outras, a ficarem isoladas em suas casas, olhando para si mesmas, num chamado à reflexão. As pessoas da classe média alta, né, tia? Classe média alta, talvez você, eu, né, que tenho aqui uma condição de classe média, né? Galera não tá fazendo reflexão em casa não, galera vai passar fome, viu? Mas vamos voltar ao texto. Já que estamos colocando as conexões tecnológicas, midiáticas, acima do contato humano, como é de fato estarmos diante de pessoas, desejar vê-las e não poder? Para mudarmos algo, temos que desejar essa mudança. Então, teremos que desejar voltar a ter essas pessoas que abrimos mão, olhar em seus olhos, estar inteiros com ela. Sentiremos falta e teremos que desejar abraçar e sermos abraçados, beijar e sermos beijados. Vocês estão chorando aí, né? Isolados em nós mesmos, em nossas casas, precisaremos estar em contato com os mais próximos, com os nossos bichos e, entre parênteses, reaprender a conviver com eles, entendendo um sentido mais amplo e a importância dessa convivência. Ou seja, o vírus é uma bênção de Já, né? Eu quero que nesse momento você, meu irmão, minha irmã, que me escuta da igreja junguiana, faça uma oração de gratidão. Assim, eu não consigo levar as coisas sem impor esse tipo de abordagem dionisíaca e maluca. Mas não dá, né, isso aqui. Mas, aí ela tenta fazer uma reparação. Agora uma coisa kleiniana aqui, Ela vai falando tudo isso, e alguma coisa aí do inconsciente ela tenta reparar, ela escreve o seguinte no artigo. Claro que não significa que somente as pessoas que adoeceram do Covid-19 precisam fazer essa transformação. Viu? Calma, não é só os velhinhos, as pessoas que vão morrer. Calma, ela é coletiva, é para todos. Pois coletivamente, ao longo de nossa história e de nossos antepassados, é que chegamos aonde estamos. Já meteu o Humberto Hellinger aqui, né? Tô falando sério, gente. Essa galera é capaz de meter uma constelação pro coronavírus. É papo sério isso. Não caminhamos sozinhos, mas no coletivo. De modo que as nossas decisões, todas as decisões da humanidade, não refletem apenas em quem as toma, mas no todo. Bom. E agora também tem um lance do vírus aqui, O vírus é progressista também, viu? O vírus é de esquerda. O vírus... ele tem assim uma finalidade de esquerda para conscientizar as pessoas. Olha o que ela diz. Vamos seguir aqui. Cadê? Em nome, muitas vezes, do que nem sabemos, mas por uma identificação e projeção sombria de nós mesmos no outro, pelo ódio, racismo, homofobia, misoginia, desigualdade social, estamos destruindo uns aos outros, afastando-nos deles e afastando-nos de nós. Por ganância, poder, ignorância, estamos destruindo cada vez mais a natureza, destratando e afastando os animais de nós, vendo-os serem destruídos na queima das florestas, sem muito ou nada nos movermos para mudar isso. Com isso, só nós perdemos, mas parece que não nos damos conta. Aí ela vai analisar essa coisa do papel higiênico, da galera fuder com o mercado, né? Aí vem agora a parte
Se preparem aí agora, por favor, que agora ela vai dar o coração do texto nesse parágrafo, e o Jung já tenta reencarnar porque está morrendo de vergonha. Olha o que a autora vai dizer, e o IGEP precisa pensar antes de postar essas bobagens moralistas em seu texto, na minha opinião. Estamos acabando o texto. Agora vem a revelação. Vou fazer uma voz de revelação, tá? Esse momento de pandemia é um chamado claro do self para nos reaproximarmos do outro, para sermos mais empáticos, olharmos nos olhos, buscarmos mais o contato humano do que o digital, reaproximarmos-nos da natureza, usufruindo foi foda, de tudo o que de bom ela pode nos proporcionar. Suas frutas, a sombra, troca de oxigênio. É o momento de olharmos para os animais com mais amor. Cadê? De ajudarmos as pessoas que precisam, em não mais destruí-las ou deixá-las à mercê de sua própria sorte. Precisamos reintegrar em nós todos os reinos. Então aqui a gente vai comer os reinos agora. O mineral, bebermos água. O vegetal, retomarmos o contato com a natureza, comermos frutas, etc. E, cadê? E tomando muito cuidado com o que se divulga para não se reproduzir fake news, postar conteúdos com sentido, significado e não mais coisas vazias. Não é tempo mais de olhar para fora, mas de voltar para dentro, para a nossa essência. Vamos pegar aqui um trecho importante, galera. O momento de pandemia é um chamado claro do self. Isso não é Jung, isso não é psicologia analítica. Esse conceito de self não bate com o conceito junguiano. Nada em absoluto que está escrito aqui tem a ver com Jung. E é esse tipo de coisa que junguianos religiosos fazem, né? Inclusive, no meio espírita, que eu fui kardecista há muitos anos, eu li tudo de Kardec, eu era um aficionado por Kardec e pela literatura espírita. Momento esse que eu respeito e que eu tenho... às vezes vou até tomar uns passes, mas do ponto de vista do pensamento espírita, eu tenho outra posição. E há no meio espírita um escritor, psicógrafo, chamado Divaldo Pereira Franco, que fez uma série de psicografia de um livro, supostamente de um espírito chamado Joana de Ângeles. E ele tem um monte de livros conhecido como séries psicológicas de Joana de Ângeles. Tudo o que está escrito lá sobre Jung e Self e a mistura que ele faz lá não tem relação alguma com Jung. Nenhuma, né? É uma adaptação meia boca, chinfrinha, de algumas chaves do Jung para fazer leituras espirituais. E esse texto bebe da mesma fonte. E aí vamos terminar aqui mais 2 trechinhos dela, para acabar. É mais do que chegada a hora do religare, de nos reconectarmos com o sagrado, com o ego colaborativo, deixarmos que o self dirija a carruagem da nossa vida e nos reconduza ao nosso chamado, livrando-nos de todas essas doenças que nós mesmos, coletivamente, atraímos como forma de nos reconduzir à nossa essência e a nós mesmos. E aí ela cita o Jung aqui que eu me recuso a citar. Bom, tem aqui o nome dela, Andréia de Araújo, tá? Veja, todo esse texto partilha de uma ideia de que há na gente e há na natureza, o que é pior, um centro chamado self, que se a gente escutar o self, que se a gente obedecer a esse chamado da alma, desse eu profundo, nossa vida será calma, gloriosa, amorosa, feliz, livre de doenças, de depressão, de angústias, né? O self é o Deus em nós.
isso não é Jung, né? O Jung é um autor, se você pegar o livro básico dele, que é o livro, como é que chama aquele livrão? Me deu branco. Daqui a pouco eu mostro ele. Símbolos da Transformação. Me deu um branco, depois eu falo. Aquele livro dele, que é o mais conhecido, que foi a entrevista da BBC. O Jung o tempo inteiro coloca que o ego, o complexo de ego, no processo da individuação, ele é um processo de diferenciação do self. E que toda a vida do sujeito é uma vida de conflitos. É uma vida difícil. O Jung em nenhum momento prega essas bobagens de harmonia, de equilíbrio, de superioridade, porque nós ocidentais hoje fizemos uma bagunça querendo espiritualizar, né, à la Ocidente, as coisas do Oriente. Então isso que essa moça faz nesse texto é absurdo, né? Querer dizer que o corona tem um símbolo de coroa e que, portanto, é um chamado do self para as pessoas se transformarem, gente, isso é uma interpretação. Isso é uma visão poética. Eu diria que isso é uma visão romântica, né? Eu diria que isso é uma visão alienada, né? O que a gente está vendo, de fato, com esse vírus e com essa pandemia, é uma desgraceira que só. E quando a gente escreve umas coisas dessa, é muito importante que a gente pense no coleguinha do outro lado da ponte. Essas pessoas não pensam. Então você que está fazendo textão sobre a importância de aproveitar esse momento para recolhimento, para ter vivências boas, né, para ter coisas boas na sua casa, meu filho, você está fazendo isso porque no mínimo você tem uma renda, você tem alguma condição, você tem comida, né? Você tem alguns afetos, você está minimamente estruturado na vida. Te coloca você, o guruzinho de Pinheiros, o guruzinho de Perdizes, o guruzinho da Vila Madalena, lá no extremo sul, sem emprego, num barraco, sem condição de saneamento básico, eu quero ver você fazer yoga em cima das tábuas, né? Então, quando alguém escreve um texto desse, o que isso revela também? E aí eu estou indo além, tá? O que revela? Revela nada mais, nada menos que um discurso capitalista. É o que um vídeo do Paulo Ghirardelli fala, que as pautas identitárias viraram nada mais, nada menos que um substrato do discurso neoliberal. Porque você começa a pertencer a umas bolhas, né? Então, ou você pertence à bolha dos negros, ou à bolha dos trans, ou à bolha dos gays, ou à bolha do... E aí você anula a possibilidade de contato com a diferença. Né? Agora eu já estiquei mais a prosa, né? Pegando esse texto. O que dá graça à existência humana, o que faz a individuação se mover, o que faz a gente se tornar uma pessoa menos escrota e menos bosta, é o contato com a diferença. É o intercâmbio com o diferente. Porque o diferente anula o nosso narcisismo, né? Quer dizer, no nosso grupinho fechadinho, a gente é incrível, né? Nós somos pessoas espetaculares, né? Amadas ali. Quando você cruza para a diferença, quando você vai em direção à diferença, aí é que o processo de individuação começa, né? Então, as pessoas fazem esse texto, e aí a gente precisa entender que grande parte da psicologia hoje é nada mais, nada menos que ferramentas do neoliberalismo para deixar as pessoas satisfeitas com a condição de injustiça e de sofrimento que elas vivem. Grande parte da psicologia, principalmente a psicologia que não lida com o inconsciente, é uma ferramenta de alienação. Né? Por isso que eu
fui para as psicanálises, porque a psicanálise também pode se tornar uma ferramenta de alienação, né? Quando você transpõe para a sua prática psicanalítica, né, os seus ideais de mundo. Veja, se essa pessoa aqui, que escreveu esse texto, está contente com essa pressuposição metafísica e religiosa que ela tem, nitidamente é uma pessoa que acredita em Deus, né, por exemplo, perfeito, querida, perfeito, vá ser feliz, segue tua vida assim. Se você tem uma fé, se você é do candomblé, se é evangélica, se é cristã, se você é budista, se você tem uma conexão com uma força espiritual, ótimo, é um ótimo negócio. Se isso estiver conectado com você, isso é bom pra caralho. Mas você não pode pegar a sua relação com o sagrado e querer colocar isso como norma para as pessoas, né? Como é que você vai atender um suicida, meu filho? Como é que você vai atender um ser angustiado? Como é que você vai escutar o sofrimento do depressivo? Como é que você vai escutar alguém que está destruído economicamente por conta do vírus, né? Ou seja, você não vai escutar, porque esse texto aqui é de alguém que está fechado em si. É alguém que está reproduzindo o capitalismo, né? Que está reproduzindo esse discurso autorreferente, que nega a diferença. Então, minha gente, quando vocês lerem essas coisas, não é Jung, tá? O Jung não fazia isso. Se você pegar os 3 volumes, as cartas do Jung, você vai ver um cara que atravessou o nazismo, o tempo inteiro crítico ao nazismo, o tempo inteiro assustado, um tempo inteiro pagando, vamos dizer assim, reverência ao mistério, né? Você não vê o Jung dizer que o nazismo é um símbolo do self, que veio para iluminar as pessoas, né? Ele pensava os símbolos do inconsciente coletivo, que não tem nada a ver com isso aqui. Nada a ver com isso aqui. Queridos, vou botar esse link desse texto logo acima num post aí da página. Vou subir esse vídeo para o YouTube. Eu peço para que você depois vá lá e dê um likezinho para poder conseguir divulgar mais. Estou aberto a perguntas, tá? Sobre esse texto, sobre esse artigo, sobre o corona, sobre o que você quiser perguntar ou colocar. Tem alguém que quer fazer alguma colocação? Tem alguém? Eu vou então só fazer um pequeno acréscimo aqui. Se existe uma forma simbólica de lidar com o coronavírus e com a pandemia, né? Essa forma simbólica, ela é por sua conta e risco, correto? Cada pessoa, dentro do seu universo, da sua psique, né, vai ser afetada ou está sendo afetada por essa pandemia. É natural que os sonhos estejam diferentes, é natural que os processos psíquicos sofram interferência, né? Mesmo que você esteja relativamente calmo na sua casa, a psique coletiva, né, os impactos na coletividade também alcançam a sua psique. Então, o simbolismo disso significa o quê? Como que a tua psique coletiva vai conversar com a tua psique pessoal, correto? E disso pode ser que você mude a sua vida, que você transforme a tua vida, que você faça aí algum tipo de apropriação dessa situação para um outro rumo da tua vida, né? Porque a gente está diante do inédito, do imprevisto, do imprevisível. São forças poderosas de mutação. Agora, quem não faz esse exercício, tá? Não vai ter acesso a nada. Bem, aí ele pergunta assim: você acha que esse presidente louco
continuará como tal? Eu não acho o Bolsonaro louco, né? O Bolsonaro, se ele fosse louco, era bom negócio, né? Ele não tem nada de louco. Se a gente fosse pensar numa forma de categorizá-lo, né, seria pensar um cara com traços sádicos, perversos, né, próximo aí a uma sociopatia, uma psicopatia, né? É um cara que está circulando por ali. Então, quando se diz de intervenção psiquiátrica, de internação, de que o Bolsonaro é um retardado, é um demente, a rigor, né, eu estou falando aqui com o rigor do ateu, o rigor do psicólogo, o rigor do psicanalista, a rigor, isso é um ataque aos loucos, aos psicóticos. O Bolsonaro não tem nada disso, né? Inclusive os psicóticos, que seriam os loucos, né? Eles têm uma condição, muitas vezes simbólica, de elaboração melhor que os normóticos, melhor do que as pessoas adaptadinhas, né? Então isso é bem importante da gente pensar, tá? O Bolsonaro não tem nada de louco, nada disso. Se ele fosse louco, a gente estaria salvo, né? E se ele passar a ser louco um dia, é mais negócio para ele. Ele não tem nada ali, né? Ele é um miliciano, é um cara sádico, é um cara que funciona numa lógica de guerra, né? Na cabeça dele, ele está combatendo, todo o repertório dele é de combate, né? Então ele precisa matar alguém. E aquilo que ele disse lá atrás, enquanto não matar 30 mil, não resolveu. Então o que move esse senhor é essa busca por morte, né? por ataque, por violência, por uma coisa persecutória, né? O mal está fora dele. Bolsonaro não sofre, minha gente, né? A não ser com aquela facada, com aquela história toda, que é um puta de um cu de burro, nem uma facadinha aguenta, né? Mas assim, ele não tem sofrimento, ele não está preocupado com a população, né? Ele não concebe, ele não acessa isso, né? Não quer acessar, né? Ele é responsável por isso, aliás, né? Mas é um psicopata, um sociopata, né? Agora, eu acho que a questão central aí é pensar esses 35% de apoio, né? Então, é isso, a gente vive num país que 35% das pessoas funcionam, se veem representadas por um psicopata, por um sociopata. Isso é mais grave do que o Bolsonaro, né? E eu acho que essa cifra é maior. Né? Aqui em São Paulo mesmo, se eu não me engano, chega a quase 50% o apoio ao Bolsonaro. Então é isso, é você sair para a rua e ver, e ter coragem de ver que metade das pessoas que você convive são iguaizinhas ao Bolsonaro, né? Então adianta tirar esse cara, né? Sabe, do ponto de vista de uma mudança efetiva, né? Então essa é a nossa sociedade, né? É o país que a gente está. Aí vamos voltar para o texto da moça, que quer dizer que depois do corona se transformaremos em pessoas mais solidárias? Eu duvido. Sinceramente eu duvido, né? Seria a mesma coisa que acreditar que Bolsonaro vai ser um sujeito melhor depois da doença, né? Não. Não. Se a gente considerar que a facada foi real, ele não mudou nada, ele mudou para pior, né? Então, e aí voltando para esse texto, quer dizer, não existe isso, minha gente, que doença melhora a pessoa. Não melhora. A pessoa ela pode melhorar saudável. Ela pode melhorar através de um amor, da experiência de ter um filho, da experiência de um amante, muitas vezes, né? Da experiência às avessas, do inédito e do imprevisível, né? A doença não necessariamente muda ninguém, né? Isso é uma bobagem sem tamanho, né? E vocês falam assim, algumas pessoas falam de solidariedade. Eu não sei, eu acho que tem sim um lado solidário, muita gente tem aí um movimento de solidariedade frente a isso, mas tem também muito a sociedade do espetáculo, né? Sociedade dos likes, né?
Solidariedade, eu entendo que é um troço muito mais profundo. Ela é uma coisa que vem mais da alma, né? E não de situações assim temporárias, né? Então eu não tenho muita esperança de que, nossa, a sociedade brasileira vai mudar, né? Não sei. Talvez vocês tenham, possam argumentar. E eu não vejo muito isso, não. A Bruna comentou, isso diz muito da nossa sociedade. Sim, eu acho que o povo brasileiro, ele é pior em todos os níveis que a gente possa imaginar do que a gente consegue alcançar. E quando eu falo povo brasileiro, nós fazemos parte do povo brasileiro, né? Então é isso, é se implicar. Nós, eu, você que está me ouvindo, o vizinho, o outro, né? Nós somos piores do que conseguimos enxergar. Então, o que fazer diante disso? Trabalhar pra caralho a nossa sombra, para tentar encontrar esse inimigo dentro da gente, né? E tentar diminuir a força dessa escrotidão que nos une, né? Que enfim. Queridões, acabou minha energia, tá? Beijo para vocês. Espero que essa live tenha contribuído. Eu tô rindo porque o Wilson o Wilson fez uma pergunta aqui. Vou voltar, Wilson. É uma pergunta quente. Olha só. Bom dia, Mil. Como assim amante? eu disse aí, lá pelas tantas, que muitas vezes, através de um amante, ou seja, de uma relação extraconjugal, que a pessoa tem uma evolução, uma transformação, uma mudança, né? Wilson, isso é isso mesmo, né? Isso é Nelson Rodrigues, queridão. Nelson Rodrigues, né? A quantidade, meu amigo, de traição, de relação extraconjugal, de maluquice, de casamentos fakes, de tudo, é comum, isso é experiência humana. E sim, muitas vezes, uma relação extraconjugal, ela tem um efeito de transformação na vida do sujeito, da mulher, da amante, né? Nessas triangulações, né? É o ser humano, cara. Eu vejo um pouco por aí, né? Se a gente não tivesse sigilo com a nossa escuta clínica, se os padres revelassem que eles escutam, né? Se os templos tivessem paredes de vidro, né? Eu acredito que a gente ficaria espantado com o que há na alma humana, né? Mas é isso, somos isso, né? É Nietzsche aí. Precisamos amar o ser humano mesmo assim, né? Nós somos isso. Então, querido, te recomendo uma amante. Tô brincando, viu? Não recomendo nada. Cada um com a sua vida, cada um com o seu corre. Beleza? Falou, galera. Um beijo aí no coração de vocês e é isso. Tamo junto. Vamos aí. Não escutem psicólogos sorridentes, tá? É meu lema. Sempre que vocês verem um psicólogo falando de luz, de alegria, rindo, falando de equilíbrio, de harmonia, desliguem. Vamos ler um livro, é melhor, tá? Beijo pra vocês. Tamo junto aí.